Então, nesse caso que nós estamos falando, né, de manter a empresa abastecida, no caso do setor de comércio, o setor influenciará, né, inclusive no seu processo de vendas, ou seja, tem que ser abastecido porque a empresa é isso, porque ele é responsável para a sua loja ou em seu comércio, né? Então vai depender do tipo de negócio que é. Então, eles serão comercializados ou revendidos no negócio. Pode ser uma venda no atacado, pode ser uma venda no varejo, ou seja, não compra uma peça. No caso, no varejo, geralmente de 3, 4, 5 peças, né, acima disso. Então, funciona como se fosse no atacado. Também, geralmente, tem um preço, né? Então, pode ser. Por isso, ao realizar os pedidos em tempo hábil para os fornecedores, se um estoque abastecido, a área de compras contribuirá também para que a setor de compra é o responsável pelos lucros ou prejuízo da empresa, ou seja, o lucro é o que nós falamos do azul, do fluxo de caixa azul, e o prejuízo é o fluxo vermelho. E aqui o setor de compras é o responsável os materiais de escritório, como as tintas, papel timbrados, itens necessários para o banheiro e copa, né? Corrente de como cada empresa é e etc. Além disso, né, que nós falamos da área, ou seja, do setor de compras que nós estamos falando, de contratar prestadores de serviço de limpeza. Prestadores de serviço, no caso que faz serviços gerais, quem faz é o setor do quê? De compras. Então, responsável por contratar essas pessoas, né? Por exemplo, isso pode parecer menos importante, mas também para manter a produtividade do seu negócio, ou seja, atendendo às necessidades da empresa também. Contratar as pessoas do serviço de limpeza para que a empresa não fique suja, os colaboradores não vão suja, onde tem banheiro sujo, então eles contratam um serviço geral, utilizam copa de banheiro, né, de pés, então tudo isso eles precisam estar utilizando. Que é responsável por manter a empresa abastecida, além de todo o banheiro, de copa, o setor de compras que é responsável por abastecer tudo isso no caso da empresa, né? Então, o setor de compras, ela é responsável também por abastecer a empresa com os garantir melhores negociações, ou seja, cabe também ao setor de compras a responsabilidade de estabelecer e manter o bom relacionamento com fornecedores. Vale enfatizar que, através disso, o seu poder de barganha aumenta e, dessa forma, os melhores preços são garantidos. Esse relacionamento, no caso com os fornecedores, é totalmente estratégico para que a sua empresa consiga reduzir custos. Porém, para que seja feito de forma efetiva, é preciso que a área registre todas as cotações solicitadas, negociações estabelecidas, assim como todas as compras efetuadas. Ou seja, ao organizar todo esse nosso histórico de negociações, o setor de compras da sua empresa terá que argumentar que embasarão seus pedidos de desconto, por exemplo, quando várias compras já foram realizadas com um determinado fornecedor ou quando o volume mensal é grande, gerando um investimento alto naquela transação, por exemplo, será bem mais fácil reduzir os valores nas próximas compras. Para isso, contar com uma solução informatizada é o mais indicado. Então, essas negociações, no caso, como a gente vem aumentando, comprando, o setor de compra vem comprando daquele fornecedor, e aí a gente tem que ter um sistema que usa toda a tecnologia, então lá a partir de 6 meses, é um exemplo, né? Não sei se todas as empresas funcionam dessa forma. Então, a partir de 6 meses, o que acontece? A gente vai mandar para aquele fornecedor todo aquele histórico que nós já compramos dele, para saber que a gente vai precisar uma quantidade X ou Y a mais daquele produto, se ele vai poder fazer um melhor preço, ou seja, uma barganha, uma melhor forma de fazer o preço. Então, uma negociação que esse setor de compras faz para conseguir um preço melhor do produto. Encontrar fornecedores mais adequados.
Ou seja, ao levantar fornecedores para realizar as compras, o setor executa um trabalho de pesquisa no mercado. Nesse momento, é preciso levar em consideração não apenas o preço, mas a qualidade dos produtos ou serviços, determinando o custo e o benefício de cada negociação. O setor é responsável também por estabelecer condições e termos das entregas, assim como os prazos da execução de serviço contratado. Sendo assim, a área de compras é a responsável por acompanhar o nível do comprometimento dos fornecedores. Ou seja, ao registrar, todo esse ciclo de relacionamento com as empresas parceiras, a área de compras nossa inclui observações como o cumprimento ou não de prazos, assim como o respeito à qualidade, dos produtos adquiridos. Essas informações serão o quê? Cruciais para que os fornecedores adequados seja sempre escolhido, evitando gastos inesperados com novas compras ou feita com retrabalho. Então, dessa forma a gente pode fazer assim. Para que o setor de compras influencie positivamente o seu negócio, é preciso que ele tenha processos bem definidos. E faça o quê? Execute fielmente. Uma boa forma de gerenciar as compras da sua empresa é implementando um sistema ERP, por exemplo. Ou seja, são vários sistemas, que nós já citamos ao longo dos outros vídeos. Através de um software é possível, por exemplo, consultar os registros de estoque, gerenciar as cotações com os fornecedores, além de manter um estoque financeiro bem organizado. Tudo isso forma automatizada e, consequentemente, mais ágil. Ou seja, como estão estruturados os processos nossos, Então, os nossos processos da área de compra da sua empresa, quais são os maiores gargalos encontrados? Ou seja, compartilhe as suas experiências e dúvidas, no caso desse nosso negócio, ou seja, desse nosso setor de compras que nós citamos, que nós falamos ao longo desses vídeos. Ou seja, nós falamos, primeiro introduzimos como departamento comercial, depois nós falamos sobre o comércio, como é que seria o comércio, como é que nasceu o comércio, como é que surgiu o comércio, como é que era feito antigamente os negócios, as transações. Então, a gente veio falando todo um histórico de tudo isso para chegar no quê? No nosso setor de compras, que foi o nosso tema, desses últimos. Então, a gente chegou a esse setor agora, nesse momento, no setor de compras. Falamos todos os processos de melhor compra, a garantia dos fornecedores, fidelidade dos fornecedores, o ciclo de compras, todo esse ciclo. Quem são as pessoas, no caso, são pessoas qualificadas para fazer esse nosso setor de compras. Então, as pessoas têm que ser qualificadas para trabalhar. Falamos também do manual, desse manual, que para as pessoas que entrarem ao setor de compras, estar ciente que tem um manual, ou seja, um procedimento para acompanhar todo aquele setor de compras, ou seja, a pessoa, o colaborador que for entrar, trabalhar naquela empresa. E falamos também, que o setor de compras, além dele ser responsável por comprar os produtos, para abastecer a empresa, ele também é responsável por comprar todos os materiais de escritório, de limpeza, de banheiro, de copa, enfim, todos os materiais que a empresa usa sem ser os produtos que ela vai obter lucro, Então, a empresa também, se precisar, no caso de folhas de papel, de toner para as impressoras, então, quem é responsável é o setor de compra, ou seja, todos
Então, o nosso próximo agora que nós vamos abordar agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o marketing. Então, na próxima aula nós falaremos sobre o marketing. Obrigado pela atenção de todos.